Fabricando Ideias. Oferecimento doutora Priscila Nascembene Matos. Acolhimento que equilibra. Medicina que transforma. E doutor Tiago Brazan. Não faça holding, faça planejamento. Bom dia! Fabricando Ideias chegando até as 9 da manhã. E já vou começar agradecendo aqui pra gente não perder tempo, porque a gente tem muito assunto bom aqui hoje. Vou agradecer a Padoca do Chefe, o nosso café da manhã especial. E já te dar aquele recadinho de sempre, né, gente? Dá tempo de ir lá tomar aquele cafezinho hoje, sábado de manhã, dia de estar com a família aí, fazer um passeio diferente lá na Padoca do Chefe. E para tomar esse café comigo, eu tenho a minha primeira convidada aqui, que é a Cris, lá da Contabicom. Bom dia, Cris. Bom dia, Paula. Tudo bem? Tudo. Cris, você traz esses assuntos pra gente, assim, que meio, né, coisa do cérebro. E você, com seu jeitinho, você consegue ensinar pra gente. Hoje nós vamos falar sobre a importância das demonstrações contábeis para o meu negócio. O que é isso, Cris? Esse nomão aí. Vamos lá, né, Paula? Eu tenho trazido aqui no programa muito assim sobre imposto, sobre planejamento tributário, né, como pagar menos imposto, como se adequar, como abrir empresa, papapá. Mas a gente não falou ainda das demonstrações contábeis. E muitos empreendedores começam o seu negócio sem nem conhecê-las, sem nem saber que existe. E são duas ferramentas, umas das, né, são as duas mais assim, comuns e mais importantes que eu acho, e mais fáceis de ter acesso, que são a DRE, que é a demonstração de resultado do exercício, e a DFC, que é a demonstração do fluxo de caixa. Então tem essas duas. O que são essas duas, assim, para que é? Para você que tem o seu negócio, gente, seja pequeno, médio ou grande, tem que ter um norte. Então, muitas pessoas chegam no escritório e falam assim, eu tenho meu negócio, mas eu não sei se eu estou tendo lucro. Eu vou, eu recebo, eu pago, e não sei se tem lucro. Pois é, justamente isso. A DRE, mais comum a gente fala DRE, ela vai demonstrar justamente isso, se a empresa está tendo lucro ou prejuízo. Tá? Ela é uma declaração feita no regime de competência. O que é regime de competência? Quando a gente contabiliza, faz a contabilização de todas as notas fiscais quando ela ocorreu naquele mês, independente se foi pago ou não. Então, assim, eu comprei um material de escritório agora em agosto, a nota saiu em agosto, que eu vou pagar só em setembro. Então, a nota já vai entrar na demonstração de agosto, para eu saber que em agosto eu já tive essa despesa ali. Então, a DRE, ela vai me mostrar se a minha empresa está tendo lucro ou prejuízo, entendeu? Pelo regime de competência, quando acontecer, é a mesma coisa que a receita. Eu fiz uma venda, mas ela não entrou nesse mês, ela vai entrar só o mês que vem, mas ela vai ser computada nesse mês. Isso chama-se regime de competência. Essa é a DRE. Tá. E a DFC? A DFC, ela vai mostrar para o empresário a saúde financeira da empresa. Ou seja, se tudo que ele está recebendo, ele tem condição de arcar com os seus compromissos, tá? A DFC, ela é o contrário, ela é pelo regime de caixa. Então, o que quer dizer isso? Regime de caixa é quando realmente as coisas acontecem. Então, só vai entrar na minha DFC o que realmente estiver entrando no caixa. Então, é aquela continha assim, aquela planilha que vai mostrar, bom, eu recebi 100, eu tenho que pagar 80 nesse mês. Ok, tô com uma saúde financeira legal, consegui pagar minhas contas, sobrou um pouquinho. Não, agora meu mês de agosto, eu tenho que pagar 100 e eu vou receber 80. Opa, já acendeu um sinalzinho de alerta ali. O que eu vou fazer com esse meu prejuízo? Bom, aí eu vou ter que fazer... Aí o empresário, ele consegue já tomar novas medidas para prevenir. Bom, eu vou precisar pegar um capital de giro no banco? Não, eu vou precisar fazer uma promoção nas minhas vendas para levantar um dinheiro, né? Então, eu vou precisar alongar meu prazo com o meu fornecedor. Então, a DFC, ela dá essa noção de saúde financeira mesmo. Olha, o que eu tenho para receber, o que eu tenho para pagar. E como utilizar essas informações certinho aí para o meu negócio. Mas, isso é o Simples Nacional ou mais? MEI não tem? Não, gente, isso para qualquer um. Não tem a ver com o regime tributário. Isso é realmente gestão, tá? Estou me referindo à gestão do seu negócio. Então, não adianta você ter um negócio, você ir lá preocupar com venda, preocupar com um monte de coisa, não sei o quê, mas você não tem os números, tá? Isso é muito comum, Paulo. A pessoa não tem um norte, não sabe para onde está indo, sabe? Você fica vendendo. Às vezes muita gente fala assim, mas eu estou vendendo, mas eu não tenho dinheiro, né? Acabou. Para onde foi meu dinheiro? Na DRE, que é a demonstração de resultados, vai estar tudo explicado, as despesas, para onde foi. Numa DRE, ela é formada grupos de despesas. Então, tem lá despesa administrativa, despesa tributária, despesa com vendas. Essa semana eu fui num cliente
E eles faturam bastante e eles querem aumentar o faturamento. Quando eu fui ver as despesas de vendas dele, tá muito baixa. Eu falei, gente, pelo tamanho do faturamento que vocês têm, a despesa de vocês com venda está muito baixa, tem que intensificar isso. Tem que pôr um marketing, investir no marketing, colocar vendedor. Então, através da DRE, a gente chegou nessa informação. Que legal. E o empreendedor fica naquela correria do dia a dia e não consegue ter esses números. São informações importantíssimas. Vou falar para você deixar mais um pouquinho sobre isso no nosso Instagram, pode ser? Sim, claro. Eu achei super legal, que às vezes, né, você é empreendedor, não tá vendo o seu negócio crescer, olha aí, tem que ter essa gestão. Obrigada, Cris. Imagina. Sou a Jaqueline dos Anjos, engenheira civil, responsável da Flor de Aço Engenharia e Construção, e quero falar com você um pouquinho sobre construção e reforma. Mais do que paredes e telhados, sua casa representa histórias, conquistas e momentos em família. E é ali que você vai viver memórias e ver seus planos ganharem forma. Mas eu sei que esse sonho também vem acompanhado de preocupações, prazos, medos. E é aí que nós entramos para transformar o processo em algo seguro, transparente e organizado. Na Flor de Aço, nós cuidamos da sua obra como se fosse a nossa, porque realizar o seu sonho com tranquilidade e qualidade é a nossa maior missão. Construir não é apenas erguer paredes, é construir felicidade. ProAudio Aprendizagem e Escuta, onde cada criança é única e cada som importa. Somos especializados em transtorno do processamento auditivo central, transtornos de aprendizagem e reabilitação auditiva infantil. Agende já a sua consulta. Voltamos para o nosso segundo bloco. Eu estou aqui com o Dr. Tiago Branzan. Bom dia, doutor. Bom dia, Paulo. Nosso planejador patrimonial financeiro. Olha que legal, né, gente? Hoje nós vamos falar sobre tributação de lucros e dividendos. Doutor, tem uma lei aí que traz um prejuízo para os empresários. Explica para a gente. Exatamente. Bom dia, pessoal. Obrigado, Paula, por mais essa oportunidade. A gente que agradece. E vamos falar desse escárnio da reforma tributária que estão fazendo com os nossos empresários, né? Mais um capítulo dessa novela que parece não ter fim e é um filme de terror, na verdade, né? Hoje a gente vai falar aqui sobre o projeto de lei 108/2025, que já passou pela Câmara Especial da Câmara dos Deputados, né? E esse projeto é do autor do nosso queridíssimo Arthur Lira, né? E ele prevê, entre outras atrocidades, a tributação de lucros e dividendos, que hoje, senhor empresário, o resultado da sua empresa vai para o senhor aí sem nenhuma tributação, né? Como uma forma de remuneração, né? Como a forma da retribuição do seu esforço aí ao empreender, como uma forma de retribuição ao seu esforço, à função social da sociedade que o senhor constitui e mantém com muita garra, com muito suor. E aí vem esses problemas, né? Querer tascar mais um pouquinho do seu patrimônio, né? Isso é muito prejudicial, né? Nós não sabemos ainda qual vai ser o deslinde desse projeto, né? Mas aqui tudo indica que teremos aí esse revés tributário financeiro na tributação dos lucros e dividendos. Doutor, e existem meios legais para eximir os sócios dessa cobrança? Claro, claro. Os meios legais é o planejamento patrimonial, né? O planejamento patrimonial, que não faça holding, faça o planejamento. Que a gente vem tanto falando aqui, né, com o doutor Tiago. Exatamente, né? Hoje, mais do que nunca, né, a holding Bombril, 1001 utilidades, perdeu a sua função, né? Não tem mais o objetivo dentro do nosso meio, né? Então, o planejamento patrimonial, a constituição de novas pessoas jurídicas para conseguir fazer essa transferência desses lucros e dividendos, né, o reinvestimento desses lucros e dividendos dentro da PJ, né, dentro de uma outra ou de outras PJs aí dentro da estrutura contratual da sua atividade operacional, senhor empresário, é um meio que é bastante interessante para ser estudado. Entre outro meio também são os juros sobre o capital próprio,
pouco difundido, né? Pouco operacionalizado, mais utilizado para grandes grupos empresariais, né? O juros sobre capital próprio ele entra antes da apuração do Lagida, né? Do EBITDA, e faz com que a distribuição dos lucros, a base de cálculo da tributação antes da distribuição do lucro diminui. Doutor, e a reforma tributária trouxe algum benefício para a iniciativa privada? A reforma tributária ela traz muitas nuances, né? De uma forma geral, para alguns segmentos existem sim benefícios, mas de uma forma geral não há benefícios, né? Eu sou totalmente contra a reforma tributária, não acredito que ela seja benéfica, né? O sistema tributário brasileiro só tende a perder com isso, né? Existem mecanismos que não são operacionais, não são possíveis de serem operacionalizados, né? Nem mesmo o próprio governo sabe como operacionalizar. Por ponto de vista contábil, ficou mais complicado ainda, muitas obrigações, né? E ainda que não tem uma diretriz certa, né? Mas o que a gente precisa, senhores espectadores e empresários que estão nos assistindo, reestruturação de um contrato, reposicionamento da empresa dentro das normas fiscais, né? E a efetivação de um planejamento patrimonial, tanto empresarial como familiar, daquela família que compõe o bojo operacional aí do negócio. Para facilitar tudo e para facilitar o futuro. E o slogan qual é? Não faça holding, faça planejamento. É isso aí. Obrigada, doutor Tiago. Obrigado, Paula. E agora a gente vai conferir um recadinho da Paula da Guana. Você que trabalha com delivery ou precisa de uma moto no seu dia a dia, até mesmo para lazer, passeio, eu tenho uma oportunidade certa para você hoje. É isso mesmo. Estamos com o lançamento de um grupo regional direcionado à moto, onde você consegue fazer um planejamento certo, econômico, com estratégia, pagando parcelas a partir de R$200 e créditos a partir de R$15.900. Aonde você pode comprar a sua moto aonde você quiser, né? Pode ser no teu particular, na garagem, na concessionária. Você consegue fazer documento até mesmo com essa carta de crédito. Faz todo sentido para você. Não perca essa oportunidade. São vagas limitadas. Me chame e vamos montar o seu planejamento. Obrigada, Paula. E agora minha convidada é a doutora Tamires, a médica residente de psiquiatria. E a gente vai falar de um assunto muito sério aqui, que é a depressão, né? Depressão, falam que está na moda? Ou será que agora que os tratamentos estão aí e todo mundo está conhecendo mais? Bom dia, doutora. Bom dia, Paula. Não é, doutora, que fala que está na moda, mas não é que está na moda, né? Eu acho que a informação, tem mais informação? Com certeza, né? Acho que antes era um assunto que ninguém queria ficar falando muito, né? Tinha todo um tabu em volta. Mas agora, né, tá todo mundo querendo saber cada vez mais, né? E procurar ajuda quando necessário. E o que é a depressão, doutora? Então, a depressão, né, a gente, na verdade, tem que ter 2 sintomas principais, né, para diagnosticar a depressão, que é a tristeza, né, ou a perda do interesse em atividades que antes a gente gostava de fazer, né? E associado a esses 2 sintomas, a gente também tem outras características, então assim, alteração do apetite, né? Ou a pessoa começa a comer muito, comer pouco, alteração do sono, insônia, sentimentos de culpa, de inutilidade, a pessoa às vezes pode ficar lentificada, né? E pode chegar até a pensamentos de morte, de suicídio, né? Então pode ser um diagnóstico muito grave. E como é feito esse diagnóstico, doutora? O diagnóstico da depressão, a gente não tem nenhum exame específico para comprovar. Então, vai ser de acordo com aquilo que o paciente passar na consulta, através do que o psiquiatra observar dos sintomas, perceber se essa tristeza, assim, já está se arrastando por 15 dias, né? Porque tem que ter esse período também, uma tristeza que se arrasta, uma perda de interesse que se arrasta, e a gente perceber que isso está, de certa forma, atrapalhando a funcionalidade do paciente. Aí a gente acaba já, né, fechando o diagnóstico e tem tratamento. Tá, eu ia perguntar sobre o tratamento. É medicamento? É atividade física? Qual é o tratamento, doutora?
Então, o tratamento, a gente tem que ver primeiro a gravidade do quadro, né? Então, assim, será que é uma depressão que já está mais leve ou já se arrastou tanto que já está um pouco mais grave? Então, o psiquiatra que for avaliar tem que ver, né, qual que tá aí a gravidade dessa depressão e avaliar se é necessário uma mudança de estilo de vida, uma terapia com psicólogo, ou se já é necessário entrar com o uso do medicamento. Então, aí quando está um pouquinho mais grave, quando a gente vê que necessita da medicação, aí temos várias opções de medicamentos para oferecer para esse paciente. Doutora, o pessoal de casa, se tem uma pessoa dando esses sinais, então vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Tá ali na família. Tem alguém que está dando esses sinais, que dá para ver que está precisando de ajuda. A primeira coisa a fazer é tentar levar para um psiquiatra. Isso. Então, percebeu que aquela pessoa está um pouco mais triste, às vezes quer ficar só no quarto, antes gostava de jogar bola, sair com os amigos, ir na academia, e percebeu que a pessoa parou de fazer essas coisas, ou tá com o humor mais triste, é um quadro que está se arrastando, que percebe que está prejudicando a pessoa, né? O primeiro passo é levar no psiquiatra. É claro que a gente vai avaliar exames de hormônios, vitaminas, né? Primeiro a gente faz essa avaliação e, de acordo com o que a gente perceber ali do histórico, a gente já faz o diagnóstico e já inicia quanto antes esse tratamento. Porque quanto antes a gente começar, Paula, tem toda uma mudança no desenrolar aí da doença, né? Quanto mais a gente demora, mais a gente posterga, mais grave vai ficando a situação. E até as crianças hoje têm depressão, né, doutora? Sim, com certeza. Às vezes a criança tem um sinal mais sutil, né? A gente demora um pouco mais para perceber, mas até as crianças. Então tá bom, doutora, muito obrigada pela sua participação. Agradeço. A doutora vai falar mais um pouquinho sobre isso depois lá no nosso Instagram também, que é importante você ficar aí sempre de alerta se tem alguém aí precisando de ajuda, né? Signartech, 39 anos de tradição e referência em bombas, motores e painéis de comando, atendendo os setores sucroalcooleiros à construção civil, com assistência técnica em multimarcas. Signartech, líder em vendas no Noroeste Paulista. Descomplique sua contabilidade. Com mais de 20 anos de atuação, na Contabicon você tem suporte completo para sua empresa crescer com segurança. Entre em contato e agende a sua visita. Se a vida é uma festa, você já deve ter ouvido falar em Josi Amaral Eventos. Prazer, eu sou a Josi e trago para você um buffet itinerante, com gastronomia nacional e internacional, totalmente personalizado para o seu evento. Peça-nos um orçamento sem compromisso, aguardo vocês. Voltamos para o nosso terceiro bloco com o recadinho da Karina Gianlourenço. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante no desenvolvimento de pessoas dentro da empresa, sobre feedback. Em qual momento que eu, quanto empresário ou empresária, faço feedback para o meu colaborador? Bom, esse é um ponto, né, que traz muitas dúvidas ainda para o empresário e para o colaborador, porque toda vez que a gente fala é hora do feedback, já vem, né, aquela nuvem cinza na cabeça do colaborador achando que já vai levar uma bronca. Primeiro que a gente precisa desmistificar o que é o feedback, né? Nós temos aí 2 pontos quando a gente trabalha com feedback. O primeiro ponto é o feedback de reforço, o feedback de elogio. Então, quando um colaborador, né, está performando e está tendo um resultado que é muito bacana e a equipe está, né, acompanhando esse funcionário, eu, quanto dono da empresa, dona da empresa, eu faço um feedback de elogio positivo para esse colaborador e esse feedback é na frente de todo mundo ou por e-mail para toda a empresa ver. Então é um feedback que a gente faz de reforço positivo para cada vez mais esse funcionário ser engajado e trazer mais resultados ainda. Agora a gente tem também outro ponto que é onde o feedback mais pega, que é o feedback corretivo. E aí a gente usa o feedback corretivo tanto para comportamento quanto para falta de entrega. Isso tem que ser muito bem estruturado, né? Porque eu conheço várias empresas
que eu acabo entrando para fazer a consultoria, que acaba pegando o colaborador ali no corredor, passando, falando, vem aqui que eu preciso te fazer um feedback. E solta, né, um monte de informação, opinião em cima desse colaborador. Primeiro ponto, como gestor, né, a gente tem que entender que essa ferramenta de gestão de pessoas, ela é maravilhosa. Mas, ao mesmo tempo que a gente desenvolve e engaja, né, esse colaborador, eu também posso desmotivar fazendo um feedback errado. Feedback corretivo, ele tem estrutura. Eu preciso organizar meu feedback e sempre falar em cima de uma situação que aconteceu e não de uma opinião que eu estou trazendo para ele ou que qualquer pessoa da equipe ou par dele, né, esteja trazendo para a liderança. Então, qual é a questão ali de feedback estruturado? A gente tem, né, o feedback sanduíche, que a gente fala que é falar positivo, negativo, positivo, ou seja, primeiro eu começo elogiando dentro das questões de, né, olha, você tem muitos anos de casa, você sempre foi um colaborador exemplar, né, e a gente gosta muito do seu trabalho, seu comportamento é aderente à cultura organizacional da empresa, porém está acontecendo uma situação que, e aí eu entro com a estrutura negativa do ponto que eu preciso corrigir com esse colaborador, né? E aí vem a questão, por que esse colaborador às vezes não está entregando o que eu preciso que ele entregue ou não está tendo esse comportamento que eu preciso que ele tenha? Então, no negativo, né, no momento negativo do feedback, é onde eu tiro essas dúvidas com o colaborador do que está acontecendo. Então, o feedback, gente, vamos lá, eu também preciso ouvir. Eu, como gestora, eu pergunto, mas eu preciso ouvir o que ele tem a dizer sobre a situação que está difícil de entrega, de resultado, ele não está conseguindo performar de acordo com como precisa performar, né? Então a gente está ali no negativo da estrutura do feedback. E depois eu termino esse feedback com positivo de novo, trazendo o quê? O comprometimento desse colaborador numa sugestão, num plano de ação para que ele resolva as questões que ficaram pendentes, né? E que traga resultado que a gente precisa dentro da empresa. Então, resumindo aqui, o feedback ele é uma ferramenta maravilhosa para a gente desenvolver as pessoas dentro da empresa, mas eu, quanto empresário, ou gestor, ou líder, preciso estar preparado para fazer esse feedback e que seja um feedback de presente, né, de correção de rota para esse colaborador. E aí eu monitoro se esses resultados estão vindo. Essa é a dica do feedback. Obrigada, Karina. E também o recadinho da Mayra Braga. Bom dia, Paula. Bom dia a todos e a todas aqui que está com a gente. Hoje eu vim falar de um tema maravilhoso. Estamos a quase pouco tempo do Natal, do verão. Sim, estamos em setembro, pessoal. 3 meses para virar o ano e com isso o que a gente faz? A gente usa aquele biquíni maravilhoso, exatamente. E para você que está aí se programando já para a sua viagem do verão, pessoal, eu vou te falar uma coisa, eu tenho uma dica muito importante, que é para a sua região íntima. Temos o clareamento íntimo e temos o rejuvenescimento íntimo. E também temos protocolos para aquelas foliculite. Então, se você está aí se programando a sua viagem para o Natal, já provou aquele biquininho maravilhoso, mas ainda se incomoda com a sua região da virilha, lembre-se, a estética íntima para o verão ela é uma ótima aliada para fazer todo tipo de clareamento e rejuvenescimento íntimo. Ficou com dúvida? Me procure. Eu sou Mayra Braga, fisioterapeuta estética íntima. Eu te convido para ficar até o final desse bate-papo aqui, porque eu tô com uma pessoa, pensa numa pessoa alegre, uma pessoa cheia de vida. Gente, é a Rayane Pegoraro. Rayane, se você não conhece, vai lá.
ela é técnica, ela faz a parte de sobrancelha, certo? Sim. Se você for lá ficar meia horinha no espaço dela, você sai de lá outra pessoa, porque ela é divertida, ela traz uma leveza. Bom dia! Bom dia! É muito gostoso ficar perto de você, de verdade, Ai, que viu? bom, fico muito feliz. E as mulheres aí, ó, você tá querendo dar uma mudada no visual, já vai lá. Mas hoje a gente vai falar sobre outro assunto, que é um evento, o primeiro aqui na nossa cidade, que a Rayane tá organizando, que é para mulheres, e ela vai explicar um pouquinho desse evento. Então vamos lá. É um congresso inédito, né, aqui em São José do Rio Preto, Sim. como ninguém nunca viu. Como que é esse congresso? O que vai ser? Por que surgiu essa ideia? Bom, essa ideia surgiu através da minha dor. Por quê? Porque eu cansei de ser enganada por esses falsos organizadores de congresso, que pega teu dinheiro, fala que vai te divulgar, que vai te dar visibilidade, que vai te trazer autoridade, sendo que, na verdade, nada disso acontece. Eles te colocam lá sentado naquela mesinha, com aquele pano preto, aquele chafé e aquela bolachinha seca. E no final vai vender um curso. Um curso online que a gente sabe que na área da beleza não funciona, né? Porque cada pele reage de uma forma, cada pessoa tem um subtom de pele. Então, pensando nisso, o que eu pensei? Eu quis criar um congresso no qual seria totalmente diferente. Por quê? Ao invés de você ficar lá sentada, você sentir o que aquela pessoa pode te oferecer. Porque vale muito mais 5 minutos você fazendo ali um procedimento, uma massagem, uma maquiagem, do que você ficar ali 2 horas escutando uma técnica que, no final das contas, pela internet, você não consegue aplicar aquela técnica da forma correta. Você não vai saber se você aprendeu. Não. E na área da estética, hoje tem muito curso, muita gente vendendo curso online. Falar, todo mundo fala. Agora eu quero ver fazer. É verdade. Fazer no ao vivo, fazer pessoalmente. E o objetivo é esse? O objetivo é fazer na prática. O objetivo é fazer na prática. Porém, o que acontece com todo esse evento? Eu sou uma sobrevivente de uma tentativa de feminicídio. Sim, a história da Rayane é linda, gente. Vai lá no Instagram dela que tem lá. E com tudo isso, o meu propósito de vida sempre foi ajudar meninas que encontram em situação de vulnerabilidade. Então, pensando nisso, o que eu desenvolvi? Por que a maioria das mulheres hoje caem em relacionamento abusivo, não tem uma profissão, engravida cedo? O porquê? Porque elas não têm um apoio. Porque eu quero fazer o modo preventivo. Como que vai funcionar esse modo preventivo? Nós vamos pegar meninas de 12 a 15 anos do projeto das Valquírias, no qual eu vou formá-las em design de sobrancelhas e maquiagem. E vou dar para elas o primeiro kit para elas começarem a empreender dentro de casa, maquiando a amiga, maquiando a irmã, maquiando a vizinha. Porque a criança não pode trabalhar, né? Mas a criança está lá dentro da casa dela passando fome, a mãe ganha um salário mínimo, não consegue manter, e ao invés dela ficar na rua fazendo coisas que não deve, por que não aprender uma profissão? Então, pensando nisso, eu trouxe esse projeto que inicialmente era para 100 mulheres. 100 mulheres. E a novidade, para quantas vão ser? E agora a gente está expandindo porque tomou uma proporção gigantesca. Por quê? Porque a minha história é a história de várias mulheres, de todas as mulheres, bem dizer. Se você for parar para conversar com uma ou com outra, todas passaram por um processo de abuso, seja psicológico, seja no serviço, seja dentro de casa, e muitas das vezes esse abuso acontece com as pessoas que deveriam cuidar delas. Pode ser pai, pode ser irmão, pode ser tio. Então, as mulheres têm que aprender a se defender, se cuidar, ter uma profissão e não depender de homem, de ninguém. E, Rayane, como faz para participar rapidinho antes de estourar nosso tempo aqui? Bom, para participar, entra lá no meu Instagram, Rayane Pegoraro PMU. Lá vai estar o link para você acessar. E lembrando, não é só um congresso. Quando você compra um ingresso para você participar desse evento, você está ajudando uma mulher. Olha aí, gente, é isso aí. Muito obrigada, Rayane. Eu que agradeço. Eu quero agradecer aos nossos parceiros aqui do Fabricando Ideias.
Obrigada a todos vocês, obrigada a você de casa por ficar com a gente no Fabricando de hoje e fica ainda com a gente lá nas redes sociais. Um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Fabricando Ideias. Oferecimento doutora Priscila Nascembene Matos. Acolhimento que equilibra. Medicina que transforma. E doutor Tiago Brazan. Não faça holding, faça planejamento.